Eu não sei, o tema da mensagem desta noite é mergulhe. Repete comigo, mergulhe. Essa mensagem, ela surgiu numa conversa na nossa pescaria, né? Naquela imensidão de mar, a gente estava comentando, eu falei, cara, eu estou procurando a Deus uma palavra para domingo ainda, e tal. Aí numa das nossas conversas, o Marquinhos, meu sobrinho, ele falou, poxa, você não prega sobre Ezequiel 47? E eu estava lá olhando aquela imensidão, eu falava, gente, o peixe está aqui, eu só não sei onde ele está, dá vontade de mergulhar e tal, a gente conversando, mas não é sobre isso a mensagem. Mas a gente, naquela imensidão, ele falou sobre isso, eu estava lá pescando e já pensando, Senhor, é verdade, mergulhe. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que gosta de controlar tudo. Já conheceu aquela pessoa que gosta de controlar tudo? Nada acontece sem que ela diga pode fazer. Não se vai a um lugar que ela não goste, nem que seja para agradar alguém. A gente não recebe pessoas porque a gente gosta, mas porque a outra gosta que as pessoas venham. Tem gente que é assim, gosta de controlar tudo. Não, se não for eu que vou fazer, eu não me sinto confortável. Tem que ser do meu jeito. Talvez você fique até desconfortável quando as coisas estão fugindo do seu controle, aonde você não tem a oportunidade de opinar ou de sugerir, e você percebe que você já não opina mais como última palavra. Talvez isso gere em você um desconforto. No começo da igreja, quando nós começamos, tinha um grupo de pessoas que estavam muito preocupadas com a gente, porque eu fazia tudo, eu chegava cedo, eu limpava a igreja, eu varria a igreja, eu buscava água, a gente arrumava as cadeiras, a gente ensaiava o louvor, eu ligava a mesa de som, eu pregava, eu fazia oferta, eu fazia apelo, quase que eu chorava também pregando. Mas eu fazia tudo logo no comecinho, porque eu olhava para as pessoas chegando, eu não conhecia ninguém direito ainda. Como que eu ia entregar nas mãos das pessoas algumas coisas assim? E o tempo foi acontecendo, e as pessoas começaram a vir, e eu comecei a dar oportunidades, mas grande parte das coisas era eu que fazia. Eu percebi que eu estava começando a querer controlar tudo, não por querer mandar, mas com medo de perder, com medo de não dar certo, com medo das pessoas não fazerem com excelência. E o Espírito Santo começou a falar comigo, começa a compartilhar, começa a dar oportunidade para elas, começa a acreditar, dê às pessoas uma oportunidade de errar. E eu comecei a olhar isso e falei, é verdade, eu preciso dar às pessoas essa chance de errar, aprender e fazer certo de novo. E eu ouvi uma palavra uma vez que dizia, ou você controla ou você cresce. Normalmente o controlador não cresce, porque ele não deixa ninguém crescer. Agora, quando você faz as pessoas crescerem, você também cresce. Quando você faz as pessoas fluírem, você flui. E eu me alegrei muito com isso, eu comecei a compartilhar isso, a gente foi crescendo. Sabe, talvez você já tenha experimentado então, confiar profundamente em pessoas que sabem o que estão fazendo. Eu vou participar do encontro, semana que vem eu não vou ministrar nenhuma palavra. Eu não tenho nenhuma função. Eu cheguei para o Sandro, eu falei, eu queria que vocês dessem oportunidades, porque eu quero sentir o prazer de ser inútil. E na realidade não é sentir o prazer de ser inútil somente, mas é você desfrutar do resultado do sucesso de alguém. Hoje eu almocei com o Hugo, foi aniversário dele, e por mais que a gente tenha passado um dia inteiro pescando, eu comi o peixe que o meu amigo Lucas pescou. Eu desfrutei do sucesso de alguém. Quando você entende isso, que o sucesso do outro também é desfrute para você, você começa a se alegrar e você para de controlar, e você começa a acreditar nas pessoas, e você começa a dar a ela a oportunidade de crescer, dar a ela a oportunidade de avançar. Agora, quem sempre controla nunca vai desfrutar dos resultados
de quem sabe fazer com excelência. Quem sempre controla nunca vai desfrutar do resultado de quem sabe fazer bem feito. Diz para quem está do seu lado: para de controlar as coisas. Eu quero ler com você um texto bíblico, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, verso 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Volta lá no versículo 1. Eu li esse texto várias vezes, mas eu nunca expliquei que templo é esse. Essa palavra Ezequiel está dando, profetizando o segundo templo que seria erguido em Jerusalém. Era uma profecia acerca do templo novo. Esse povo havia sido retirado da terra, o templo havia sido destruído, e havia no coração deles uma necessidade de erguer um novo templo, para que a glória do Senhor realmente habitasse de novo no meio do povo, e que as águas que viessem desse templo, viessem do Senhor, pudessem sarar e curar um povo que estava envergonhado porque andava em cativeiro. Então o Senhor deu a Ezequiel esta visão, falando da glória futura desse segundo templo. Por isso que ele diz: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que as águas borbulhavam do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos tornozelos. Era o começo do rio. Ele andou 500 metros, e após andar 500 metros, o anjo do Senhor, o homem que estava com ele, toma ele pela mão e fala: vamos atravessar para o outro lado. Ele atravessa no rio naquele momento, e percebia que naquele momento, quando as águas saíam do altar, as águas davam pelo tornozelo. Continua. Mediu mais 500 metros, ele andava na outra margem, media 500 metros e me fez passar pela água. Ele veio de lá para cá agora, que me davam pelos joelhos. Mediu mais e continuou andando mais 500 metros e me fez passar pela água, agora para o lado de lá de novo, que agora me dava pela cintura. Mediu outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas aí que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Esse mar que ele cita ali é o mar morto, tá, gente? Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugares para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do grande mar. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto.
produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Deus, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ler uma palavra tão grandiosa e tão profunda como essa. Nós temos a certeza de que esse rio está fluindo diretamente do trono de Deus. E um dia essas águas nos alcançaram, quando nós estávamos secos em nossos pecados, sem esperança de vida. Essas águas nos encontraram e nos deram vida, e vida em abundância. Obrigado, porque eu sei que aqui neste lugar existe um rio que corre do trono de Deus e está enchendo esta igreja, está enchendo cada coração esta noite. Vidas estão sendo transformadas a partir de agora e fluirão da tua presença, fluirão da tua presença. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Sabe, Ezequiel teve uma visão extraordinária de um rio que fluía do templo. Ele, a cada medida que o rio corria, o rio ia se tornando profundo. A cada momento em que o rio se distanciava do templo e alcançava o seu propósito, ele ia se tornando denso, ele ia se tornando majestoso, ele ia se tornando cada vez mais profundo. Esse rio, ele simboliza a presença de Deus, saindo, fluindo do templo e alcançando as regiões áridas. Esse rio, ele desemboca no Mar Morto. O Mar Morto, por que ele tem esse nome? O Mar Morto, ele fica localizado numa região onde ele fica abaixo do nível do mar. As águas, elas correm para o Mar Morto, enchem o Mar Morto, e elas não conseguem ir para lugar nenhum, porque ele retém, porque não tem como escoar a água do Mar Morto. Se torna uma água parada, uma água sem movimento, uma água que não compartilha. E o que acontece com as águas do Mar Morto? Elas se transformam em sal. É uma região que tem muito sal naquele lugar, e por não compartilhar a água, por ficar ali, esse sal, ele torna aquele lugar totalmente inabitável, totalmente sem vida. O nome Mar Morto é porque não tem vida nele. A palavra que nós lemos diz que as águas que correm do trono, elas caminham em direção ao Mar Morto e fazem deste mar um lugar de muitos peixes, um lugar de muitas árvores, um lugar de alegria, um lugar de esperança. Essa é uma profecia sobre a sua vida. É sobre você. Esse texto está falando que essas águas te alcançaram. Você está aqui hoje, e você lembra como você era? Seco, salgado. Alguns não tinham relacionamentos, não tinham amigos, mas essas águas te deram vida, mudaram a tua história, mudaram a tua vida, mudaram o teu riso. Sabe, assim também a nossa jornada espiritual. Deus nos convida a sair das margens desse rio e, por experiência, passar nele em determinados momentos da nossa vida. O nível das águas deste rio, ele determina também o nível da nossa intimidade com aquilo que Deus está fazendo.
A primeira coisa que eu quero compartilhar com você esta noite está lá no verso 1 e 2, somente a parte que diz: e eis que as águas saíam de debaixo do limiar da casa para o oriente, o rio flui do trono. O rio nasce no templo, a vida nasce no templo, a vida nasce na presença de Deus. E a intimidade com Deus, ela não começa com um evento. A intimidade com Deus, ela começa no relacionamento no altar. A nossa vida precisa ser baseada e cheia daquilo que flui do altar do Senhor para o nosso coração. Eu não sei se você consegue entender o que o domingo, o que um culto aqui representa para a sua vida. Você passa uma semana estressada, você passa uma semana corrida, uma semana cheia de atividades, cheia de tarefas, e você vem para um culto para prestar ao Senhor um culto. E quando você entrega ao Senhor o culto, você está dizendo para Ele: Senhor, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dores, de todos os esforços que eu fiz lá fora, esse momento é precioso demais, porque eu me reúno como igreja na Tua presença, para Te adorar, para Te exaltar. Você vem para cá para dizer isso para Deus. Só que quando você vem para o altar, quando eu digo você vem para o altar, quando a sua mente vem para o altar, você começa a receber do altar uma palavra para essa semana, uma palavra para a sua vida. Quantas vezes você entrou aqui quebrado, mal, e o Senhor curou o teu coração no altar, e o Senhor renovou as tuas forças no altar, o Senhor te deu alegria novamente no altar, te desafiou a crer com uma palavra vinda do altar. O rio, ele nasce no templo, lugar da presença. A intimidade com Deus não começa num evento, não é numa festa, mas é no altar. Às vezes eu e você procuramos relacionamentos com Deus em eventos, procuramos relacionamento com Deus em conversas, em tempos de mesa. Tempos de mesa você compartilha, mas na igreja, no altar, você recebe. É um momento onde você se enche para compartilhar da mesa. Então eu tenho um pedido para fazer para você: esteja à mesa, mas que o teu coração clame pelo altar, mas que o teu coração clame pela presença de Deus. Estar com a presença de pessoas é maravilhoso, mas estar com a presença de Deus é incomparável. O fluir do Espírito depende... Abaixa um pouquinho o meu retorno aqui, está começando a microfonia. O fluir do Espírito depende do quanto permitimos que Ele nasça dentro de nós. Isso vem do tempo de oração, do tempo de adoração e de um tempo de secreto. O rio, ele nasce do trono, ele nasce do templo, ele nasce do altar. Repete assim comigo: meu coração é um trono, é um altar, e eu dediquei ele a Deus. Do teu coração nasce um rio também. Da tua vida nasce um rio. E antes desse rio impactar qualquer outra vida, esse rio, ele trata a sua vida. Esse rio traz vida para você. Mas como que ele nasce? Através da oração, através da adoração, através de um tempo secreto, através de um tempo onde você vai se relacionar com Deus. Eu não sei como que você tem esse tempo. Algumas pessoas são reservadas, elas entram num quarto, elas se trancam e tem ali o teu momento de adoração, o teu momento de oração, ela tem ali o seu momento de entrega. Outras pessoas, elas conseguem fazer nas suas atividades diárias, fonezinho de ouvido, está lavando louça, roupa, varrendo casa, está no trabalho, está dirigindo. Outras pessoas, no seu tempo de caminhada, no seu tempo de leitura bíblica, no seu tempo de oração. Todos nós temos um jeito de buscar ao Senhor, todos nós.
E eu digo que esse tempo não é na quantidade de tempo, mas é na qualidade de tempo. É na certeza que brota do seu coração, é na verdade que brota do seu coração. O fluir do Espírito, ele depende do quanto a gente permite que ele nasça dentro de nós. É do quanto você entrega o teu coração para ele. É do quanto você é verdadeiro com ele. E é do quanto você se derrama. Eu não sei se você já viveu o tempo aonde era só você fechar o olho e você já começava a chorar. Ou então você escutava uma canção e você já começava a se derramar. Eu lembro que desde a minha juventude eu era apaixonado na igreja por um lugar. Desde que eu me entendia por gente, meu coração sempre buscou o altar. Minha mãe sentava nos últimos bancos. Era uma igreja tradicional aqui em Angra, uma igreja congregacional, uma igreja bem tradicional. Enquanto o pastor pregava, o ministério cantava, o coral cantava, eu arrumava um jeito de fugir do colo da minha mãe. Eu passava debaixo dos bancos engatinhando. E quando a minha mãe percebia, eu estava lá no altar, ainda criança. Eu cresci. E quando eu ia para eventos de adoração, fui muito na escola de missões. E quando tocava o louvor, eu não me contentava em ficar no banco. Tinha um lugar que eu gostava de adorar. E lá a gente tinha essa liberdade. Eu não vi ninguém fazer isso aqui ainda direito. Mas eu saía correndo, eu ajoelhava aqui no cantinho do altar. E o louvor comendo solto lá, o povo chorando, adorando, gritando, glorificando. E eu estava aqui quietinho no altar, adorando, chorando, jogado. Eu gostava do altar, eu gosto de estar no altar. O meu coração chama por estar na presença do Senhor. Sabe, querido, quando a gente começa a entender que esse altar dentro de nós, ele precisa ser renovado, limpo, cuidado. Não é o Espírito Santo quem faz isso, é você quem faz isso. O Espírito Santo, ele procura um altar para repousar. Sabe, se o rio não está fluindo, pode ser que o altar esteja seco. Se você olha e diz: cara, a minha vida está uma sequidão, pode ser que o altar do seu coração esteja seco. E o primeiro passo para a intimidade é a restauração do altar pessoal da presença. Tem uma canção que eu falei com Joana mês passado. Essa canção, ela marcou um tempo na minha vida. Eu não sei se é Sol maior. Quando a música esmorece e o resto desaparece. Conhece a canção? Mente a ti me achego, procurando oferecer algo de valor. De novo. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar o teu coração. Olha que lindo, ó. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Me perdoe pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sabe, essa canção fala de alguém que conseguiu arrumar um lugar para o Espírito Santo repousar. Abaixa um pouquinho meu retorno, por favor. Conseguiu arrumar um lugar para o Espírito Santo repousar. E o teu coração, você já viveu isso. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Você já viveu um tempo onde você tinha certeza que Ele habitava dentro de você. Só que às vezes a gente começou a caminhar de um jeito tão diferente, que a gente começou a perceber que a gente estava caminhando sozinho e não mais com Ele. Aí tudo se tornava tão difícil, aí tudo se tornava tão cansativo, tão vazio. A gente começou a perceber que a gente estava construindo coisas sem Ele. E você começa a dizer: Senhor, eu quero voltar para essa essência, eu quero voltar para aquele lugar. Perdoa o que eu fiz com a presença que o Senhor colocou no meu coração, mas ela se foi. Eu não sei se você consegue notar isso. Talvez você esteja caminhando com as suas forças e percebendo que a presença que estava no começo já não está mais contigo. Moisés, quando ele sobe um monte, e ele passa um tempo no monte, ele volta com o rosto resplandecente. Só que ele teve que cobrir o rosto por causa da glória que brilhava através dele. E a Bíblia diz que durante um bom tempo ele ficou com o rosto coberto por causa da glória. Mas teve um tempo que a glória já havia ido de Moisés, e Moisés continuava com um véu no rosto, porque ele tinha vergonha de mostrar para o povo que a glória já não brilhava mais ali. Eu estou falando isso para você porque existe um lugar que as águas são contínuas, e essas águas fluem do trono de Deus, e elas querem fluir do seu coração, elas querem fluir da sua vida. Sabe, pastor, como é que eu faço para voltar a viver isso? Eu quero compartilhar contigo. Coloca o tópico 2, por favor. Repete comigo. Não pare até perder o controle. Nos versos 3 a 5 diz que mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, e eram águas que não se podiam atravessar porque elas tinham crescido. O anjo, ele conduz Ezequiel num passo ao lado do rio, e dentro do rio, parte do caminho ele anda fora, mas tem horas que ele diz: atravessa. Anda fora e diz: atravessa. Anda fora e diz: atravessa. O interessante é que não é Ezequiel quem vai, ele é conduzido. E assim também é a jornada de quem busca intimidade com Deus, de quem busca conhecer. Tem um jovem que mandou uma mensagem para mim, eu não respondi ainda, mas eu vou te responder. E eu achei linda a mensagem, porque ele falou: pastor, eu preciso ler livros a respeito de intimidade com Deus, de vocação pastoral, de entrega, de chamado. Eu não te respondi, mas eu vou te responder.
É tão gostoso quando você vê gente querendo. Pergunta para quem está do seu lado: o que você veio buscar hoje? Você sabe? O que você busca quando você vem à igreja? Você sabe? A jornada de quem busca intimidade com Deus, o Espírito Santo guia gradualmente até o ponto onde já não tem mais volta. É tão gostoso porque essa busca pela intimidade, ela é gradual. Ele começa a te envolver de um jeito, quando você olha, você fala: agora não dá para voltar mais. Você olha para trás e fala: como que eu posso negar algo que eu conheci tão profundamente? Se ele te leva logo no primeiro dia a esse lugar, pode ser que você se assuste, mas o Espírito do Senhor começa dando a você essa oportunidade. Filho, sente como é gostoso a água pelo joelho, tá bom, tá? Fica com medo não. Dá a oportunidade de ir até o tornozelo. Foi, tá legal. Joelho, cintura, e aí, tá gostosa. Vai, mergulha. Eu não sei se você já teve essa vontade, mas de se lançar nela, de viver por ela, de ser totalmente conduzido por ela, de ser arrastado por essas águas. Sabe, o Espírito Santo guia você gradativamente até um lugar que não tem mais volta, nem controle. Nem volta e nem controle. Já se imaginou longe dele alguma vez? Já se imaginou longe dele? Negando quem ele é? Não tem como, porque você conseguiu viver num lugar onde você já não controla mais, aonde ele controla você. Mas como que isso começa? O primeiro momento, as águas estão nos tornozelos. Repete assim comigo: o início da experiência. O contato aqui é leve, o contato aqui, o cristão está apenas experimentando o mover. É aquele momento que você vem neófito, novo na fé, que você está na igreja e você fala: cara, que legal, eu estou sentindo coisas que eu nunca senti. Sabe, eu estou sentindo uma paz, eu resolvo as coisas de um jeito diferente agora. Sabe, as coisas da minha vida estão mudando, as coisas da minha vida estão diferentes. Eu não tenho mais vontade jamais de beber, eu não tenho vontade de usar droga, eu não tenho vontade das coisas que eu fazia. O pecado para você, sabe, não tem mais aquela vontade de te envolver. Você começou a trocar e você fala: eu sou crente, cara. Repete comigo: está só no tornozelo. Que isso, pastor? Está só no tornozelo. Você está sentindo só o frescor para a caminhada. Esse é um momento onde você experimenta o mover, mas o teu pé está firme. É um momento que você sente o frescor, você sente a presença, mas aí você ainda controla o quanto você se envolve. Você ainda controla o quanto você se entrega. Só que tem muita gente que para aqui, porque estar no raso é confortável. Estar no raso é confortável, é previsível. Não, calma aí. Esse negócio de ficar o dia inteiro na igreja não é comigo não, cara. Eu vou, não quero mais viver nada do passado. Mas sabe como é que é, né? Eu sou crente, mas eu também não sou crente, né? Eu só não quero mais voltar para o mundo, mas também eu não quero esse negócio de não servir, líder de célula. Não, ainda não. Eu tenho a minha vida, sabe? E minha vida, sabe como é que é, né? Mas eu oro, eu choro, dou meu dízimo. Meu pé está no controle ainda. É um lugar raso, confortável, raso e totalmente previsível. Só que o tempo vai passando e você conhece as águas no joelho. As águas no joelho é um lugar de rendição e oração. Nesse momento você começa a entender: peraí, é gostoso não pecar, é gostoso você estar envolvido, mas eu sei que tem mais um pouco. E você deixa de andar e passa a se ajoelhar. O joelho é um símbolo de dependência.
a partir dali você já começa a dizer: eu não quero fazer nada se Deus não me mandar fazer. Aí você ora para tudo. Aí você começa a jejuar, não é verdade? E nesse é um tempo muito gostoso, porque você fala assim: eu estou crescendo, eu estou me envolvendo espiritualmente, eu estou até fazendo o jejum do encontro com Deus, eu fiz o relógio de oração, entendeu? Só que a gente aprende neste nível a ouvir e obedecer. Só que a gente tenta equilibrar ainda uma coisa muito importante para você que ainda está no nível do joelho. Eu quero viver o que Deus quer, mas eu quero que Ele queira, eu quero que Deus queira o que eu quero. Porque as suas orações, quando você dobra o seu joelho, você começa a orar para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. É um nível que você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, mas as suas orações, a sua dependência com Deus é dependência desde que seja feita a tua vontade. Você começa então a equilibrar entre o teu querer e o querer de Deus, e você começa a tentar viver a sua vida espiritual nessa dualidade, onde você começa a descobrir nisso: não, eu quero amar pessoas, desde que ela não seja aquela que eu odeio. Eu quero acolher pessoas, desde que elas sejam agradáveis para mim. Não, eu quero viver para Deus, desde que isso não custe meu tempo. Não, eu quero servir ao Senhor, desde que seja no tempo que eu posso. Sabe, equilibrar entre o teu querer e o querer de Deus é muito complicado. Porque nessa hora o Espírito começa a olhar para você e começa a chamar: vem. Não pare na oração. Tem um lugar mais fundo. Mas a água do joelho está gostoso. Não para. Tem um lugar mais fundo. Mas eu estou buscando a tua vontade. Tem um lugar mais fundo. Aí é só o começo. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Você ora, ajoelha, mas se levanta para buscar águas profundas. Diz para quem está do seu lado: tem mais para você. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais Quero é te ver. Majestade é real. Tua voz ecoe no céu. Não bota muito som pro altar, não. Deixa só o meu microfone aqui. Bota som no altar, não, só para frente. Sabe, às vezes a gente ora, mas não quer levantar. Não adianta você orar por intimidade se você não caminha para a intimidade. Não adianta orar por intimidade se você não quer caminhar em direção à intimidade. Tem gente que arruma desculpa para não estar perto de Deus porque diz que está orando. Bem, a gente ora para falar e se levanta para obedecer. Repete comigo: água nos lombos. Lugar de força e direção. Vocês estão bem aí, amém? Estão vivos? Se afogaram ainda não? Falta pouco. Sabe, os lombos, eles representam a força natural do homem.
aqui, ó. Alguém já tentou andar na praia, dentro d'água? Água por aqui é fácil, nos joelhos até. Agora é no ombro e nos lombos aqui. Você começa a fazer uma força grande, você percebe que não dá para correr nessa hora. Você começa a lutar, porque o lombo representa uma força natural do homem. E o Espírito começa a desafiar aqui a tua zona de segurança. Porque tem horas que as águas parece que te levam para um pouco mais profundo, e você vai começar a pular para querer andar e fazer algum tipo de movimento, né? Nesse momento, na tua zona de segurança, você começa a ficar preocupado, porque você começa a perder o controle. Você começa a ficar preocupado, porque você já não é tão ágil, porque você percebe que tem algo mais forte te envolvendo. Quanto mais fundo você vai, mais o controle humano você perde. Quanto mais fundo você se apresenta, você se envolve, menos controle de você tem. E a partir dali o Espírito Santo começa a tomar condução da sua vida. E você começa a fazer coisas do tipo, isso é muito louco, cara. Você chega em casa, graças a Deus, um culto maravilhoso, eu ouvi uma palavra, sabe, foi absurdo, você senta. Quando você senta, você fala, agora eu vou jantar. O Espírito Santo fala para você, levanta, vai lá na casa de fulano de tal, porque ele está precisando de um abraço. Alguém já experimentou isso, gente? Nessas horas você fala assim, Senhor, mas eu estou tão cansado. Senhor, eu te renovo, levanta e vai. Nessas horas você começa a deixar de ser um crente de bater carteirinha. Nessas horas você começa a deixar de ser um crente que meu nome está escrito no livro da célula, não no livro da vida. Não, nessas horas você começa a deixar de ser um crente que faz porque tem que fazer, e você começa a fazer porque você quer. Você não tem que, mas você começa, o Espírito Santo começa a botar um gostinho tão gostoso dentro de você, ele começa a tomar condução da sua vida, e começa a te exigir algumas coisas que você fala, meu Deus, Senhor, será que eu vou ter condições de? Falei, filho, não é mais você, a partir daí sou eu em você. Só que nesse momento tem que ter duas coisas essenciais na sua vida. Repete comigo, fé e coragem. É nessas horas que surgem os desafios. É nessas horas que você diz, poxa, Deus me transferiu lá para o Rio, eu vou ter que abandonar o que eu estou fazendo hoje aqui? Não, eu vou morar aqui, vou trabalhar no Rio, mas eu vou vir para cá para cumprir uma missão. Tem que ter coragem e tem que ter fé. É nessas horas que você diz, eu já faço uma faculdade, eu já estou estudando, mas meu coração está queimando para fazer teologia. Será que eu vou arrumar um tempo? Tem que ter fé, tem que ter coragem. É nessas horas que você começa a olhar para você, e você começa a ter do Espírito Santo dentro do teu coração algumas visões que você diz, Senhor, que negócio é esse de eu sonhar com um passaporte e eu pastoreando uma igreja no outro lado do mundo? Será que é da sua vontade? Tem que ter fé, tem que ter coragem. É nessas horas que o Espírito Santo começa a dizer para você, você já experimentou depender de mim e não do salário que te governa? Tem que ter fé, tem que ter coragem. Sabe, nesse momento acontece uma briga tão absurda no nosso coração, porque a gente sabe que a gente é crente, só que a gente não quer ser 100% crente, porque a gente quer ter o controle da nossa vida ainda. A gente quer ter o controle das nossas coisas. Senhor, eu falei desde cedo que eu ia ser engenheiro. Tá bom, vai construir casas no céu. Você traçou uma vida desde a sua infância, dizendo, Senhor, eu tinha um plano na minha vida, Senhor, frustrei você. É você estar jogando com uma carta do Uno na mão para bater, e o abençoado do seu 4 chega para você, mais 4. E você ora assim, pensei que ia acabar agora, Deus. E Deus, não, eu tenho mais. Eu tenho mais. Ei, eu tenho mais.
Eu tenho mais para você. Não é o fim da sua vida, não. Eu tenho mais para você. Não parou aqui, não. Eu tenho mais para você. Você acha que você já viveu tudo do que tinha de extraordinário? É que você não tem noção do que está sendo revelado nas águas profundas. Não se contente em viver pelos lombos. Você vai perder essa briga. O rio é mais forte que você. Eu estou falando de mim, gente. Eu estou falando de nós. Eu sabia que eu seria pastor desde 15 anos de idade. Mas como que eu fugi? Como? Até o ponto que eu estava de boa. E eu achava que as águas pelos lombos eu podia conciliar minha vida com o mundo, a minha vontade e o chamado. Eu estava controlando a situação. Aí eu imaginei o Senhor dizendo assim: Gabriel, abre a comporta da represa. E tem horas que o Espírito Santo vai dizer para você: você não quer ir mais fundo? Eu faço ficar fundo aqui. Você não quer caminhar para o fundo? Suba o nível das águas. Tem horas que o Espírito Santo vai fazer isso para dizer para você que perder o controle é a melhor coisa da sua vida. Sabe, o próximo nível é águas profundas. Repete comigo: águas profundas. Esse é o lugar onde o Espírito Santo governa tudo. Quando eu falo de governar tudo, não é governar a tua vida só, mas é as crises que te envolvem. Nas águas profundas, Ele não governa só o teu coração, mas Ele governa a tua casa. Ele governa os teus anseios, Ele governa os teus medos, Ele governa quem você é, Ele governa tudo. Se nesse momento você ainda viver naquela dualidade de querer controlar as coisas, você vai começar a beber água, porque você não consegue mais botar o pé, não tem força para nadar. E quando você começa a beber água, você começa a entender que essa água não é para matar. É uma água que começa a te encher e começa a te mudar por dentro. Sabe, nesse ponto Ezequiel não consegue mais tocar o chão, ele não tem mais controle. Agora as águas o levam. Agora as águas carregam. Essa é a verdadeira intimidade. Você não vive mais pelo que você entende. Ei, você não vive mais pelo que você entende, mas você vive pelo que o Espírito dirige. Nessa hora você diz: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Sabe, é tão gostoso quando a gente não entende mais. Porque quando você entende, você governa. Quando você entende, você compartilha. Sobre as águas eu
Nessas horas a gente não entende mais nada. E quem sou eu para entender? Quem sou eu para querer buscar explicações? Quem sou eu para exigir alguma coisa? Eu só falo: Senhor, eu quero, me leva. Me leva. Deixa eu orar pela vida dele aqui. Deus, aqui está o teu filho. Pai, ele não veio, ele foi arrastado por essas águas até o altar. Eu sei que o teu Espírito está falando no coração dele, está trazendo ao coração dele memórias, mas também está trazendo a eles explicações, direção. E quando ele vem no altar hoje, ele está dizendo: Espírito Santo, eu não quero andar mais sem que o Senhor governe a minha vida. Eu não quero semear mais se o Senhor não mandar eu semear. Eu não quero viver mais se o Senhor não for a minha vida. Pai, ele vem até o altar entregando por completo a vida dele ao Senhor. Pai, tua palavra diz que todo aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Recebe ele nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, você não vive mais pelo que você entende, porque é o Espírito Santo quem dirige você. É o Espírito Santo quem começa a governar de verdade a tua vida. É o Espírito Santo que vem para você e diz: construa. O quê? Algo que ninguém viu, que ninguém experimentou, mas eu te revelo. E você caminha por causa de uma palavra. Foi assim que o Senhor falou com Noé. Ninguém sabia o que Noé estava construindo. Ninguém nunca tinha visto. Noé não entendia nada daquilo. Ele só estava obedecendo. E quem estava fazendo isso na vida de Noé era o Senhor. Noé só obedeceu. E porque ele obedeceu, ele salvou a tua casa. Eu estou dizendo isso para você porque o Senhor está dizendo para você tomar algumas decisões como marido, como esposa, que você no seu meio natural você não consegue entender. Mas o Espírito Santo está dizendo: você não tem que entender, você só tem que obedecer. Porque por uma atitude sua, eu estou salvando a tua casa, eu estou salvando a tua família, eu estou salvando você. E é nessas horas que Deus começa a te levar ao nível que você não decide mais a direção. O rio te conduz. Você lembra que o texto que nós lemos diz que o rio sai do trono, do altar, em direção ao Mar Morto? Por que você tem medo de ser conduzido por um rio que tem destino profético? Esse rio vai chegar no teu propósito. Por que você tem medo de se entregar completamente para aquilo que Deus quer fazer? Se você sabe que o fim dessas coisas é o que você mais deseja, é aquilo que Deus tem por posição para você. Ele vai chegar no seu propósito. O mover de Deus, ele não é um lugar para você medir profundidade, mas é um lugar para você se jogar. É um lugar para você ir. É um lugar para você deixar o Senhor te conduzir. Sabe, enquanto você continua insistindo em controlar o rio nunca vai dominar você. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas houve um tempo na igreja onde várias manifestações de milagres aconteceram no meio do povo. Dente de ouro, as pessoas suavam mirra, caía um pó brilhante. Alguém já viu essas coisas acontecendo na igreja? Eu já vi muito. E era uma época onde as pessoas oravam, botavam a mão na cabeça e muita gente caía. Nessa época começou a aparecer aqueles crentes que diziam: eu não caio. Eu lembro que uma vez eu fui orar por alguém e o Senhor falou comigo: não ora.
E eu perguntei, Espírito Santo, por quê? Falei, porque eu não me desejo. Como que eu vou me derramar sobre alguém que não quer? E algumas pessoas já iam para a oração ficando na base assim, quero ver me derrubar. Gente, um sopro de Deus tu já era. Só que Deus não quer te matar. Deus quer te encher. Só que o Senhor só vai encher um coração de quem deseja. Ele só começa a conduzir quem deseja entrar em águas profundas. Então um rio não é lugar para controlar, não é lugar para medir profundidade. A gente estava pescando, tem que falar da pescaria, né? E hoje o Lucas estava falando, pastor, você tem noção da profundidade que a gente estava? Olha esse prédio aqui. Tinha quantos andares lá, Lucas? Os 4? 5 andares, quantos metros? Oi? 20 metros. Aí ele falou, aonde a gente estava, a profundidade dava 3 prédios desse aqui. Aí eu olhava assim, caramba, eu não imaginava. Eu estava boiando lá, e eu só queria o que estava no fundo. A gente passou o dia inteiro tentando tirar do fundo aquilo que a gente queria. Tem muita gente fazendo isso no rio, estando no rio, só querendo tirar do fundo aquilo que ele quer. E o Senhor está dizendo, não, eu quero você, desce. Eu não quero ir para cima, eu quero que você venha para cá. Deus não quer visitar você no raso. Deus quer que você encontre com Ele na profundidade, num lugar onde Ele tem o controle da sua vida. Quando você começa a se render totalmente, o Espírito começa a te levar a um fluxo de poder, e você não começa mais a andar na tua força, você começa a andar na velocidade do rio. Alguém já tentou correr do lado de um rio forte e violento? As águas são muito mais rápidas que você. A força daquelas águas são muito mais violentas do que a sua. E a intenção do Espírito Santo é te levar nesse fluxo de poder, de revelação, e a tua vida começa a experimentar algo absurdo, coisas que você nunca experimentaria se você continuasse andando na margem. Tem muito crente que continua ainda num tempo de profundidade, andando só na margem do rio. Ele saiu dos lombos, começou a andar do lado porque tem medo do rio te levar. Diz para quem está do seu lado, perca o medo. E também um controle. A presença de Deus não é para ser controlada, é para ser vivida. A presença de Deus não é para ser controlada, é para ser vivida. E você sabe o que acontece quando você vai por esse rio? Olha o que você começa a experimentar. Versículos 8 e 9 diz que onde o rio passa, há vida. Aonde esse rio passa, tem vida. E esse rio traz cura, renovo, frutificação. Os relacionamentos com Deus transformam ambientes secos em ambientes frutíferos. Eu vou explicar isso para você. Nesse momento de condução, nesse momento de vida no rio, você começa a experimentar que as águas desse rio, elas começam a mudar ambientes, elas começam a mudar pensamentos, elas começam a mudar situações. Aquilo que era seco e árido começa a ser frutífero, já não é mais estéril. Um homem ou uma mulher que vive na presença desse rio, carrega a vida por onde quer que ele vá. Sabe por que tua casa continua ainda esse inferno? Porque você só está molhando o pé e não decidiu levar o rio contigo para casa. Sabe por que você está passando tanto sufoco no seu trabalho? Porque você lava só o joelho, mas você não fala, Senhor, me enche para poder levar tudo isso para o lugar que eu estou. Aonde esse rio chega tem vida. E se você ainda está, não está um lugar vivo, pode ser que você não tenha se entregado totalmente. Entra nesse rio. Sabe, quanto mais você se aprofunda, mais vida você libera para as pessoas que se relacionam contigo. Quanto mais você se aprofunda, as suas palavras curam, seus gestos já abençoam, a tua presença inspira.
E para a gente fechar, o texto diz que tinham árvores junto ao rio. Sabe, no verso 12 diz que junto ao rio, a sua margem crescerá toda sorte de árvore. Seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essas árvores simbolizam homens e mulheres firmados na presença. Está falando de você, depois que você está encharcado. Você começa a sair enraizado, então, na intimidade, a frutificar normalmente. Repete comigo: quem vive no rio não seca nas estações difíceis. Quem vive no rio não seca nas estações difíceis. Ele continua frutificando, porque o rio não está mais fora, o rio está dentro. O rio está dentro. Ele está dentro de você. A intimidade gera constância. E essa constância, ela começa a fazer com que a gente viva no fluxo do Espírito, independente das circunstâncias. Essa intimidade de ser governado pelo rio, de ter esse rio fluindo dentro de nós, ele não gera mais inconstância na nossa vida. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal. Querido, passou esse tempo na sua vida. Você já conheceu um nível diferente de profundidade. Passou esse tempo na tua vida. Agora eu estou crente, agora eu estou desviado. Acabou esse tempo na tua vida. Pastor, eu estou bem, eu estou mal. Acabou esse tempo na sua vida. Porque você é frutífero. Essas águas fluem dentro de você. Está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Sabe, o convite de Deus é claro. Vem mais fundo. É muito claro o convite para você essa noite. Vem mais fundo. Vem mais fundo. Ele não quer apenas que você receba a visitação da presença dele, mas que ele quer habitar de verdade dentro de você. Ele não quer molhar o teu pé. Ele quer te lavar inteiro. Ele quer te encharcar. Sabe, o mesmo Espírito que conduziu Ezequiel está do seu lado hoje dizendo: vamos. O texto diz: e o homem me levou, o homem me conduziu. Esse Espírito está dizendo para você hoje: vamos, eu quero te conduzir a um nível que você ainda não chegou. Para de usar o teu conhecimento para explicar o porquê que as águas são claras, para explicar o porquê que as águas são quentes, para explicar o porquê que as águas têm essa força. Para de querer explicar e se joga nesse rio para ser levado por ele. Eu quero beber. Para de medir a profundidade. Você não é crente só no domingo. Sabe que eu fico... Posso falar ou não? Vocês gostam também? Eu te confesso uma coisa, eu fico muito triste com a inconstância. Porque a pessoa que é inconstante, ela ainda quer dar ordem para o rio. O inconstante,
Ele chega para o anjo e diz: eu não quero entrar. O inconstante só está bom quando ele tem um governo. Inconstante, ele só dá espaço quando é interesse dele. Se eu sirvo a Deus, eu deixei de ser inconstante. Eu sirvo, eu obedeço. A gente está chegando num tempo onde o Espírito Santo está falando de um jeito tão claro com a gente, que você não vai poder chegar daqui a algum tempo e falar: eu não entendi. O Espírito Santo tem falado tão claro com você neste lugar, que é inaceitável você chegar para Ele daqui a algum tempo e falar: eu não entendi. Você está dizendo: eu quero ser usado por Deus. Deus não quer usar você 20%. Ou você entrega 100% para Ele, ou Ele vai rejeitar os 99 que você quer dar e segurar um. Deus não quer usar você de forma parcial. Deus não quer você apenas como um espectador aqui neste lugar. Deus não está te chamando apenas para assistir um culto. Deus está te chamando para ser a noiva que Ele vai usar para sacudir os pilares dessa terra. Deus não está chamando você para você tirar férias olhando o frescor do rio. Deus está te chamando para você se envolver integralmente naquilo que Ele está fazendo. Deus não está chamando você para ser mais um simpatizante. Não, eu sou crente. Para com isso. Se você você caminha como, age como, ora como, crê como, se manifesta como. Não dá para viver mais um tempo de dualidade. Ou você é, ou não é.